Meu querido, pra você que pensa que acabou, pra você que pensa que a cena do Joel foi a mais pesada da segunda temporada da série, você tá enganado. Foi confirmado uma cena mais pesada que a do Joel. Que cena vai ser essa? Quando que pode ser isso? Como que é possível uma cena ser mais pesada do que essa na temporada? E claro, isso vai estar no episódio 3, a gente não sabe, mas tem novas imagens ali do episódio 3 pra gente poder analisar, novas revelações que dá pra entender melhor sobre essa sequência da história. Se você quiser saber, cola aqui que a gente vai analisar tudo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a segunda temporada de The Last of Us. Mais um vídeo pra gente poder falar sobre o episódio 3, né, mais prévias, a gente analisou o trailer do episódio 3, vocês curtiram muito o vídeo, mas agora a gente tem mais imagens, aquelas imagens oficiais que saem toda semana e descritivos, revelações sobre a sequência da temporada, surpreendem. Então se inscreva no canal pra você não perder nada da cobertura semanalmente aqui, muito conteúdo. E claro, deixa esse like que ajuda muito na divulgação desse vídeo, não custa nada descer aí e clicar, né? E é o seguinte, a partir do que aconteceu no episódio 3, principalmente quem vem do jogo ali, mas se você não vem do jogo também, você já fica imaginando, né? Muita gente começa a desanimar um pouquinho, né? Já dá aquela desanimada porque o protagonista principal, ou um dos principais, saiu, que é o Joel. Já bate aquele desânimo, tipo, será que vai compensar continuar? Será que a Ellie vai conseguir continuar carregando a história bem e tudo mais? Até porque na série é bem mais desafiador que no jogo, né? No jogo um elemento que te prende mais é que tem a gameplay, então é lúdico, isso te prende mais. Na série não tem isso, você não tem essa interação. Mas um ponto que eu trouxe nos vídeos anteriores é que o Joel continua na história. Ele vai ser o personagem morto de série aí que mais vai aparecer na sequência, assim, que eu sei até hoje, né? Porque geralmente alguém morre, assim, em série. Pode aparecer depois em flashbacks, mas é um ou outro. O Joel não. Tem uma sequência de pelo menos aí umas 5 ou 6 cenas, que foi o que eu consegui contar até agora. Pode ser que tenha mais ainda, né? Que tá nos trailers e nos teasers que não apareceram ainda. Então, em quase todos os episódios na sequência ainda vai ter alguma coisa do Joel. Mas tirando da parte do Joel, sim, eu vou tocar no ponto desse vídeo de que tem algo mais pesado do que a morte do Joel na segunda temporada. Principalmente quem veio do jogo, olha isso e fala assim, no jogo não tem algo mais pesado. Como é que eles vão fazer isso na série? Pois é, vamos ponto a ponto, a gente tentar discutir isso um pouquinho e vou falar da onde que veio, né? Mas começando pelas imagens do episódio 3, pra ver como é que vai ser. Pois é, já tá aqui a primeira imagem, foi uma sequência aí de umas 8 imagens, como toda semana assim sai, né? Do próximo episódio, essas stills em melhor qualidade. E no vídeo de análise do trailer, eu já disse que o episódio 3 promete ser mais calmo, promete ser aquele episódio de consequências pós o luto do Joel e pós o ataque em Jackson. Então vai mostrar mais eles tomando decisões do que eles vão fazer e no final do episódio começando a fazer mesmo pra história prosseguir mais a partir do episódio 4. Mas isso significa que nesse episódio não vai acontecer nada? Não, é bem possível que tenha alguma surpresa que pode estar sendo guardada aqui por essas imagens, que eles obviamente não iam colocar de spoiler adiantado, assim como não colocaram nada da cena da morte do Joel nos trailers antes do episódio 2. Mas de qualquer forma, aqui a gente tem um novo ângulo da Ellie, né, no túmulo ali do Joel, num campo aberto, fora de Jackson. Se eu não me engano, aqui já tem uma diferença do jogo, né, interessante. Eu até comentei sobre essa cena no trailer, mas não falei desse ponto. Se eu não me engano, no jogo, o Joel é enterrado dentro de Jackson. Era um parque lá e tudo mais, né? Aqui é fora de Jackson, aparentemente. Aqui a gente tem essa outra imagem da Ellie visitando o túmulo, que é o mesmo ângulo da imagem que a gente tinha visto no trailer. Deve ser uma cena extremamente dramática, assim, só que não sei se a Ellie vai estar chorando ou não, porque não parece que vai estar. Mas eu quero adiantar que a própria Bella Ramsey disse em entrevista que a cena mais difícil pra ela de gravar na segunda temporada não foi a cena de morte do Joel no episódio 2, foi uma cena do episódio 3, quando ela tem que se lembrar do Joel. Então pode ter a ver com esse momento do túmulo ou alguma outra coisa parecida, mas vamos seguir. Na sequência eu tenho que falar de um novo ângulo, né, do momento que vai ser pesadíssimo aqui no jogo, que eles tiveram a coragem de fazer, o Tommy encontrando o corpo do Joel, né, e assim, não só o corpo do Joel, como vários dos outros corpos das pessoas que morreram ali em Jackson. Isso aqui vai ser uma cena pesadíssima, uma adição exclusiva da série, que no trailer tem o Tommy lá no corpo dele, né, chorando e tal, assim, filho, e eu fico na minha dúvida aqui na cabeça se eles vão mostrar, né, o corpo do Joel em si, o rosto e tal. Eu acho que não, vai mostrar só tampado mesmo, e o ângulo do Tommy abrindo, olhando, mas só a cara dele. Mas de qualquer forma, é uma cena muito forte, é bem possível que eles façam uma tomada de cima, assim, mostrando todos os corpos na sala, pra mostrar a quantidade de pessoas que morreu, né. Esse episódio deve trazer muito a escala, inclusive a informação estatística de quantos morreram, foram muitos. E claro, mais do que isso, eu acredito que não só eu, mas boa parte tá esperando ver muito a posição do Tommy, ver muito as reações dele quanto a isso, porque esse episódio 3 vai ser muito um termômetro pra gente saber como é que vai ser na continuação da temporada, porque no jogo, na sequência, a tendência é o Tommy ir tentar a vingança, mas na série pode ser que isso mude ainda, não tem como confirmar ainda, nada, nem pelas gravações não tem como confirmar isso. Eu diria que ele ainda vai, tá? Se eu for arriscar, eu diria que ele ainda vai nessa vingança na série, mas vai ser de uma forma diferente. Mas de qualquer forma, a gente tem uma nova imagem que mostra
mostra algo que não tá no trailer, que é um novo passo que Jackson vai dar pra essa reconstrução e definir as coisas. Você pode ver aqui uma nova reunião do conselho. No episódio 2 a gente teve uma imagem muito parecida com essa, um ângulo, né, que foi o momento que o Tommy vai lá avisar todo mundo ali sobre as ameaças, pra todo mundo se preparar. Agora aqui eles se reúnem num formato mais sério, num formato tipo de assembleia, as cadeirinhas todas sentadas, as mesas ali com os membros do conselho, pra poder apresentar toda a situação. E essa cena vai ser extremamente importante no quesito estatística que eu falei anteriormente. Aqui que ele deve apresentar a quantidade de mortos para as pessoas, quantos que se foram, o que eles perderam e como eles devem recomeçar, pelo menos tentar recomeçar. Lembrando que o principal construtor da cidade que planejava tudo, que é o Joel, morreu, então vai ser mais difícil ainda. Um ponto interessante também é a gente notar que o Jesse tá fazendo parte do conselho ali, como uma pessoa muito importante. Na série, em especial, eles dão mais importância ainda pra ele. No próprio episódio 2, a Ellie fala pra ele que ele ainda vai ser o líder da comunidade no futuro. E aqui você vê que ele ocupa esse cargo no conselho, ele tá na mesa principal ali. A gente tem até a imagem dele aqui mais focada, né, com a cara séria, assim, um visual bem respeitoso, como alguém numa posição mais de líder. Você vê que esse Jesse da série parece ser alguém muito mais maduro e imponente do que do jogo. E ele vai continuar aparecendo na história, tá? Eu gostei desse progresso no personagem, só que uma outra coisa. Voltando na imagem, você pode ver, tipo, eu parei pra analisar muito bem aqui, não temos a presença de duas das principais pessoas que estavam envolvidas em toda a situação, né? Além do Tommy falar aqui sobre as mortes em Jackson, ele vai falar muito sobre a perda do Joel e sobre esses inimigos. Ele deve tratar aqui que tem inimigos em volta, que podem ser uma ameaça. Esse é um ponto que pode ser ressaltado no episódio, porque você tá falando de uma comunidade com uma pessoa muito importante dela foi morta aleatoriamente ali, e ninguém sabe o porquê. O próprio Joel teve a oportunidade de descobrir quando a Abby fala pra ele, mas a Ellie não teve a oportunidade de descobrir. A Dina ouviu um pouquinho, mas não ouviu todos os detalhes porque ela também foi apagada, e é o ponto, né? Como eu disse, vendo essa imagem, Dina e Ellie não estão nessa cena. Por que elas não estão nessa reunião de extrema importância? Eu diria que é porque elas querem se recolher ali e estão no momento importante que a gente viu pelo trailer. E tem imagens novas disso, inclusive, que é a conversa das duas, né? O finalzinho do trailer mesmo é a própria Dina falando pra Ellie tudo o que ela ouviu lá sobre o grupo, da onde o pessoal é. Que ela sabe todos os nomes, inclusive da Abby. É o momento que ela vai revelar pra Ellie, pra ela começar com esse foco, e aqui a Ellie deve começar, deve ser o primeiro momento que ela ressalta a missão de ir atrás desse pessoal. E assim, a gente tem mais algumas imagens dos momentos pesados, tipo quando a Ellie vai lá na casa do Joe, o revólver na mão dela, ela encontra os pertences, todo aquele ponto aqui, que deve ser a cena mais emocionante, eu acredito, do que a cena do túmulo. Pode ser aqui que foi a cena difícil pra Bella Ramsey fazer, né? E a gente tem essa imagem do Tommy numa circunstância diferente que entrega um pouquinho do posicionamento do Tommy na série. Entrega assim de leve, é só uma imagem, claro. Mas você vê que ele tá um pouco tranquilo. Obviamente, na cabeça dele, ele deve estar extremamente pensativo, mas aqui ele não tá tomando atitude nenhuma. Ele tá de boa ali, vigiando o gado, aparentemente. Eu diria que aqui, no máximo, ele deve estar decidindo, tá? Pode ser que apareceu uma proposta da própria Ellie aqui, alguma coisa nesse sentido de ir atrás do pessoal, mas ele, como um dos líderes da comunidade, não pode fazer isso. Então ele vai precisar arrumar uma saída, né? Ele vai precisar arrumar uma estratégia pra poder sair dali e fazer isso aí. Sendo na série mais difícil ainda dele fazer do que no jogo, né? Porque ele tem uma comunidade pra reconstruir. No jogo, Jackson não foi destruída. Mas assim, como eu disse, mesmo ele sendo um pouquinho diferente na série, eu acredito ainda que ele vai nessa vingança em Seattle, porque ele tem papéis importantes nisso tudo. Talvez esse próprio episódio 3 aqui não demonstre que ele vai. A gente termina com a conclusão que às vezes ele não vai. Depois mostra que ele foi do nada, né? Igual é mais ali no jogo, não mostra ele saindo diretamente. E assim, no geral, minha conclusão é que por mais que esse episódio seja fundamental no direcionamento da trama, pra onde a gente vai na história, ainda assim não acredito que é nesse episódio que vai ter a cena mais pesada, que é a morte do Joel. E por que eu tô falando disso, né? Vamos ao ponto. Pois é, quem revelou isso recentemente foi um dos produtores da série em entrevista pro site bem conhecido lá fora, que é o The Hollywood Reporter. E o que foi revelado? Uma revelação básica, direta e simples, sem muitos detalhes pra não trazer spoiler. Mas foi revelado com as seguintes palavras, que mais adiante há outro momento nesta temporada que é mais perturbador. Exatamente. E parece que tiveram alguns outros jornalistas, principalmente os lá de fora, que já receberam a temporada inteira, que também colaboraram com essa informação. E aí que tá a questão. Qual que vai ser esse momento? O que vai ser? É claro, alerta de spoiler do jogo, aí a gente entra numa parte que a gente vai ter que trazer mais spoiler do jogo ainda, pra quem acha ruim, fica o alerta. Eu separei aqui alguns dos pontos que são os mais prováveis de serem mais pesados na série. Primeiro, a morte da Nora. Sim, que é uma personagem importante ali do grupo da Abby, que com base no jogo é pra ela morrer nessa temporada, e com base nos trailers ela vai morrer nessa temporada. A cena, inclusive, que tem nos trailers é igual. Pois é, essa cena aqui, com a luz vermelha iluminada, é o momento que a Ellie encontra ela no hospital, depois de fazer
toda essa vingança aí, busca ela, corre atrás, ela fica encurralada ali, e a gente tem a Ellie pronta pra poder matar ela, né, apontando a arma ali, exatamente. A gente sabe que isso deve acontecer num dos últimos episódios, só que assim, no jogo a gente sabe que não é tão forte, nem se compara ao nível de terrível que é assistir a morte do Joel. No jogo você nem vê a imagem da Nora sendo morta mesmo, você vê a Ellie batendo nela, tipo, esmagando ela ali e tal, finalizando ela, golpeando, mas você vê a Ellie batendo a perspectiva e você vê o sangue só. Na série, será que eles vão fazer isso mais visceral? Vai mostrar a Nora sendo morta ali, ou a Ellie vai dar uns tiros, vai torturar ela de alguma forma, vai dar um monte de coronhada até abrir a cabeça da mulher, sei lá o que que for. Uma possibilidade é essa cena, e essa cena tá confirmada, então levante isso aí na cabeça. Isso aqui deve acontecer, pra você ter uma noção, são 7 episódios, deve ser no episódio 6, mais ou menos. Então fica no ar sobre essa possibilidade, eu quero que você comente o que você acha. Mas aí eu quero seguir pra morte do Owen e da Mel, que acontece depois da morte da Nora, e deve acontecer também, pode ser no episódio 6, ou até mesmo no episódio 7, que é o último. E assim, a gente não teve tantos indícios, a gente não tem imagem no trailer dessa morte acontecendo, nem nada do tipo. Lá no jogo, as duas mortes acontecem juntas no aquário lá de Seattle. A Ellie encontra os dois lá no aquário, confronta eles e acaba matando os dois friamente, sendo que a Mel tá grávida. E quando a Ellie percebe que matou ela e que ela tava grávida, ela fica revoltada, triste, pesada. Uma coisa eu posso adiantar é que eu posso confirmar pra você que, com base nas gravações e informações que eu consegui, tiveram gravações no aquário de Vancouver. Tiveram. O aquário vai aparecer. Então, tendo essa informação, a gente consegue imaginar que essa cena vai aparecer, né? No caso, ela no jogo mesmo já é mais pesada do que a morte da Nora, que não mostra ela sendo morta lá direto, assim, é só o ângulo da Ellie. Aqui nessa morte, a gente tem a Ellie encontrando os dois de surpresa, eles sendo pegos desprevenidos, conversando, transmitindo raiva. Quando o Owen tenta reagir, ela atira no peito dele, ele cai lá. E depois a Mel parte pra cima da Ellie, tentando reagir, esfaquear ela, mas a Ellie vira, né, toma a faca dela e esfaqueia a Mel no pescoço. Crava a faca no pescoço da Mel mesmo, forte. Depois ela vai até o Owen tá lá agonizando e tudo mais, ela pede umas informações, ele não dá, ele tá engasgado e tal, e ele morre. É forte, mais forte que a da Nora, mas ainda assim não é mais forte que a do Joel. Tipo, sei lá como que eles vão fazer na série, podem fazer de alguma forma. Essa é uma outra possibilidade, comente se você acha que vai ser isso. Seguindo isso, a próxima possibilidade seria um confronto com os Serafitas, que é a parte mais de terror dessa história, né? Porque a gente tem a Ellie e a Dina lá em Seattle enfrentando a WLF, que é um grupo militar e tudo mais, mas ao mesmo tempo lá em Seattle também tem a presença dos Serafitas, esse grupo religioso que também é contra a WLF, que eles são terríveis. Eles prendem a pessoa, levantam a pessoa, prendem ela no estaca ali, cortam a barriga da pessoa friamente, é um negócio pesado. No caso, no jogo, a gente tem Ellie enfrentando os Serafitas, tem toda essa situação, mas tem uma cena em específico, que é quando os Serafitas pegam e estão prontos pra cortar a barriga, matar a pessoa friamente, que acontece com a Abby, tá? E na série parece que vai acontecer com Ellie e Dina. No trailer oficial deu pra ver um pouco dessa cena, né? A Ellie ali sendo capturada pelos Serafitas, caindo numa armadilha, tendo o pescoço amarrado ali, sendo enforcada. No jogo isso acontece com a Abby, pois é, e na sequência a gente tem uma imagem da Dina, que parece estar no mesmo ambiente, sendo jogada numa mesa ali, como se eles estivessem prontos pra matar ela ou alguma coisa nesse sentido. Então aqui pode ter uma cena mais pesada que a do Joel, só que pra ter mais pesado alguém precisaria morrer. Então, sei lá, eles vão matar a Dina na série? Eu não sei se teriam essa coragem de fazer isso aqui, mas, sei lá, uma outra possibilidade. E aí, indo pra próxima, que é a última que eu consigo imaginar, seria a questão do teatro, que é o momento lá do jogo, né, que seria o momento, assim, em tese, que todo mundo tá teorizando que a segunda temporada vai terminar aqui, porque é a exata metade do segundo jogo. O momento que a Ellie já matou um monte, a maioria, né, dos membros do grupo da Abby ali, os principais, sim. Ela tá com Tommy, com Jesse e com Dina lá, reunidos num teatro, seguros, e a Abby surpreende eles, junto com o Lev, já chega metendo uma bala na cabeça do Jesse, então o Jesse morre direto, rende todo mundo, junto com o Lev ajudando lá, e ameaça o Tommy ali, pronta pra poder matar ele, né? Falando que não deviam ter voltado atrás, que não deviam ter entrado no caminho deles. Essa cena, muita gente diz que pode ser o final da segunda temporada, apesar de não estar confirmado, mas assim, ela também não é mais pesada que a morte do Joel lá no jogo. Então tenho minhas dúvidas de como eles poderiam fazer ela ficar mais pesada. Minhas maiores apostas pra cena mais pesada que a do Joel fica na morte da Mel e do Owen ou da Nora, é minha opinião. Coloca o que você acha. Claro, não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura, a gente vai estar cobrindo, explicando tudo. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta. No mais, é isso aí. Um abraço. Fui!